Vai, Leon! Gigante guerreiro, Dai Leon! Eu não vou me sacrificar. Sim! Giant Griffon! Ei! Vocês aí! O que estão fazendo? Acaba com ele! Aquela vacina era muito importante. Pesquisamos muito e levamos 5 anos para produzi-la. Só posso dizer que será uma fatalidade. Atenção, polícia falando. Perigo, perigo. Uma cobra com veneno fatal está solta pelas ruas. Todos dessa vizinhança, recolham-se imediatamente às suas casas. Repito, polícia falando. Perigo, perigo. Após me despedir de vocês, desejo firmemente a paz do universo. Detenham o planeta maligno. Vamos, o talismã Meriliano nos guiará. Ah, você tem uma floricultura? Que lindo! Muito obrigada. Não há de quê. Bom, eu devo ir. Não, espere! Hã? O local indicado é a Montanha Sarri. Montanha Sarri? Sim, e foram fotografados recentemente. Que tolice! Você é um terráqueo? Hã? Você fala a nossa língua? Você não é um mensageiro de Cosmo? Não sou invasor. Eu vim do Polo, o planeta M13 da galáxia. Buba, estou contente em vê-lo. Há muito tempo estou à sua procura. O que está fazendo? Vamos explodir. Eles não estão aqui. Talvez esteja ligado à central. Quero que encontre logo seu pai e sua irmã. Espero que estejam bem. Eu vou à cachoeira. Quem? A hora que a gente mais precisa, ele não serve. Ainda precisa aprender muito, é por isso que foi enfeitiçado. Acho que o negócio dele é mesmo limpar a casa, fazer a comida e trabalhar por aí. Mana! Você está bem, Manabu? A arte de desatar não funciona. Apareça, Torra. Só porque o campeonato está chegando, não é justo fazer com que os alunos treinem até escurecer. E se eu encontrar um tarado, hein? Decidi, amanhã vou conversar com o professor. Ah! É um tarado! Ei! Ei! Seu tarado! Ei! Ei! O que é que eu posso fazer por eles? Lá, 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 na floresta, lá, 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 havia um urso. Ora, o que é isso? Só porque sua mãe sumiu? Não fiquem chorando tanto. Não é, Toshio? Pessoal, vamos brincar. Não faz mal. Nós vamos, não é? Vamos! Então vamos! Eu já vou editando e a gente vai se divertindo. O importante é o papo ser livre, né? O Carlos eu tô conhecendo agora, a Cecília a gente conhece... Nem vou falar o tempo que a gente se conhece, né, Cecília? Senão conta, revela a nossa idade. Mas o grande objetivo... Mas eu não tenho memória boa. O Carlos, acho que vai lembrar que ano que a gente dublou, Jaspion? O ano exato, não. Foi anos 80, deve ter sido 83, 84, por aí.
Nossa, que legal. Eu era bem jovem. E você também. Todos, né? Todos, né? Todos éramos. O Alex não tinha nem nascido. Que isso, eu tava com 3 anos, eu acho, se eu não me engano. Então, o que são 3 anos? Nem nasci. O que são 3 anos? É um tempinho bom aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Esse evento, como o ano passado, eu fiz um evento voltado ao Tokusatsu. Primeiramente, para unir os fãs, porque existe uma briga intensa do pessoal que gosta dos Heróis da Manchete, dos que não gostam do Heróis da Manchete só do Japão, dos que gostam só de Power Rangers. Então, o meu objetivo sempre foi juntar os fãs, né? E fazer com que aquilo que os heróis nos ensinou com ações sociais, né? E a gente está ajudando agora a Casa de Apoio Vida Divina, que é uma casa que ela traz as crianças e os familiares para São Paulo para serem tratados e dão todo o suporte. Eu achei lindo, magnífico. E o meu sonho sempre foi trazer vocês dois, porque o primeiro Tokusatsu que estourou no Brasil foi o Jaspion, né? E vocês são ícones dessa série e os fãs lembram muito. Lógico que a Cecília é chiquinha e tudo mais. O Carlos agora com as novelas aí, tá com, né, Amor Sem Igual aí, tá trabalhando no Mercadão. E então todos, eu acredito assim, eu não quero fazer perguntas que todo mundo faz, não quero. Eu quero conversar com vocês como eu converso com a Cecília, Carlos. Papo de amigo. Conversar de tudo, vocês interagirem entre vocês, falarem da vida de vocês, como começou a dublagem, né, pra vocês. A Cecília a gente já sabe, né? Então, mas vamos pra cima. Então é isso que eu quero saber. Primeira coisa que eu quero saber de vocês. Primeira coisa. Na época que vocês gravaram, dublaram, existia alguma frase, tanto da Henri quanto do Jaspion, que ficou marcado na sua cabeça, que no dia a dia você falava ou lembrava? De usar no dia a dia, não. O que tem são aquelas frases que os fãs pedem, né? Quando se encontra, sempre tem os gritos, né? Do golpe Dion, gigante guerreiro Dylion. Essas frases estão sempre presentes, né? A Andy é mais difícil de achar uma frase, né, Andy? Eu acho que ela não tinha nenhum grito de guerra. Eu não me lembro. Mas uma coisa que ela falava muito, até quando a gente se encontrou agora, no comecinho aqui, socorro, Jaspion! Ou então, cuidado, Jaspion! Cuidado, Jaspion! Então, mas grito de guerra acho que ela não tinha, não. Não, grito de guerra não tinha, não. Agora, o mais fácil seria você perguntar pra Mia, né? A Mia, é verdade. A Mia... Esse seria tranquilo de responder. É verdade, é verdade. Quem dirigiu vocês nessa época? Foi o Baroli? Não. A Nair, né? Foi o... eu acho que teve... No começo, eu acho que foi o Líbero, não foi? Líbero Miguel. Eu acho que começou o Líbero. Teve uma misturinha. Líbero, Miguel, Nair Silva. Você lembra do Mário Jorge, que a gente chamava de Belo? Ele também dirigiu. Ele chegou a dirigir. Chegou a dirigir. E eu acho até que o... Ai, meu Deus, aquele que fez a propaganda do colchão, como é que ele chamava? Meu Deus, daqui a pouco eu lembro, Ai, meu Deus, teve mais um diretor, sim. Isso acontece até hoje. Um diretor está num projeto, aí por algum motivo um outro diretor assume, volta o outro, aparece um terceiro, um quarto, é assim até hoje, né? Carlos não está mais dublando, né, Carlos? Eu dublei, por incrível que pareça, esse ano me chamaram 2 vezes para dublar. Que loucura! Acho que depois de muito tempo, eu dublei, cheguei a dublar filmes que eu mesmo fazia, né? Então, assim, quando você tem que colocar... Eu mesmo me dublei algumas vezes, mas fazer dublagem de outros personagens, desde que eu mudei para o Rio, que agora eu moro no Rio de Janeiro, né? Desde que eu mudei para o Rio, eu não estava dublando mais. E agora, esse ano, me chamaram para fazer 2 trabalhos.
fiz um Você videogame. pode falar quais são ou tá com um contrato de confidencialidade? Eu acho. Cuidado, hein? Realmente eu não assinei nenhum contrato, não. Não sei, também não me pediram nada. Porque, na verdade, é uma participação muito pequena. Eu acabei dublando o ator que fez o Jaspion. Eu acho que, claro, foi por isso que me chamaram, para continuar com a mesma voz, né? Ótimo. Então me chamaram para dublar esqueci o nome dele agora. Fugiu. O Alex. Eu? Você quer me chamaram... Alex sabe o nome do ator do Jaspion? Isso mesmo. Esses meninos sabem tudo. Então, aí eu dublei. Você dublou ele, então? Dublei ele. Agora foi esse mês ainda. Acho que no começo. Não, nesse mês não. O mês passado. Nós estamos ainda no começo do mês. A gente está perdido, né, Carlos? Não, totalmente. Totalmente. Estamos no fim do ano. Pois é. E eu ainda tive um incidente no meu tornozelo, que eu rompi o tendão de Aquiles, antes da pandemia. Então, eu já estava de quarentena, isolado, antes de começar a pandemia. Quando eu estava começando a poder levantar com a muleta, veio a pandemia. Então, quer dizer, eu tô há mais tempo que todo mundo, quarentenado. Nossa senhora, a gente não aguenta mais temos que ficar firmes, porque a coisa tá feia aí de volta, hein? É verdade. Tá piorando, pois é. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar outra coisa também que eu acho importante, que eu sei, vocês acabam se tornam ídolos dos fãs, né? Porque vocês fazem as vozes, e os fãs, tem fãs calmos, né? Tem aqueles fãs exagerados, e tem aqueles fãs histéricos. Os exagerados são aqueles que ficam sempre te perguntando a mesma coisa, mas os histéricos parece que, né, complica, né? Ao extremo. Já houve alguma situação com vocês, assim, em algum lugar, e você sentiu uma certa vergonha alheia? Já me pediram autógrafo no banheiro. Eu não lembro se era uma festa, se era alguma coisa pública, né? Algum show, algum, sei lá, teatro, alguma coisa. Eu fui pro banheiro, aí entrou um cara lá e pediu autógrafo. Olha! Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Depois vocês lavaram as mãos, né? Olha, eu não me lembro, assim, de ter algum problema. O que às vezes acontece comigo é assim, chega o fã e fala, ai, Cecília, você dublou tal personagem. Aí eu dou aquela parada para, tipo, deixa eu tentar lembrar, mas, né, se ele tá falando que eu dublei, eu tô acreditando, óbvio, né? Aí olha, eu não posso falar que lembro se eu não lembro, né? Eu falei, sinceramente, eu não tô lembrando. Não, tem aquela cena assim, assim, assim. Faz a cena aqui para mim. Olha, me desculpa, eu mal lembro o nome dessa personagem, eu não lembro dessa cena. Aí, mas não foi você que dublou? Como que você não sabe? Sabe assim? É porque eles querem que você faça, que você lembre. Eu não lembro da grande maioria. Claro, tem coisas que registram na cabeça de tanta gente falar, né? Tipo, Jaspion, a Ani do Jaspion, Chiquinha e outras mais, porque estão sempre falando. Agora, tem personagens que a gente não lembra mesmo, então acho que foi essa minha saia curta. Inteiro. A gente só vê as partes que que o personagem aparece e a gente dubla aquele pedaço. Então, às vezes, tem coisa na história que se o diretor que conhece a obra inteira não te explicar, fala, não, essa frase é por causa disso, você nem sabe. Quer dizer, às vezes uma interpretação que você dá para uma frase, o diretor fala, não é assim.
O sentido é outro, porque você está lendo a frase só, você não está sabendo a situação toda, como é que é, né? É difícil, é bem difícil mesmo, não é fácil pra gente, não. E vocês vieram a assistir a saga Jaspion depois que passou, ou veio agora, assim, depois que os fãs começaram a pedir? Olha, Fala. Fala, Takeshi, fala você. Olha, eu não assisti inteira do capítulo 1 até 46, né? São 46 episódios. Não, assisti muita coisa porque minhas filhas assistiam. Por quê? Mas não é assim que eu não assistia porque eu não gostasse ou qualquer outra coisa. Porque não dá tempo. Não dá tempo. Foi numa época também que crianças pequenas, eu que fazia tudo para as meninas, levava na escola, ia buscar nos cursos, natação, aquelas coisas, e trabalhando que nem louca em todos os estúdios de São Paulo. Então não dava tempo de chegar em casa e ficar sentada em frente a uma televisão. É verdade. Né? Não, eu também não. Eu sou muito chato comigo mesmo. Então, mesmo, viu, Alex? Isso é verdade. Eu não gosto de assistir o que a gente faz. Eu assisto um pouco por uma questão de você tem que ver um pouco do resultado para corrigir eventuais erros, né? Tentar dar uma melhorada. Mas eu não gosto de ficar assistindo tudo, não. Mesmo o trabalho de ator, quando eu faço novela e tal, eu assisto porque tem que ver onde é que eu estou errando, onde é que pode melhorar. Mas ficar vendo tudo, eu começo, não, isso aqui, sempre eu acho que aquilo lá podia ter sido melhor, né? Então a gente é muito crítico, né? A gente é muito crítico, natural. Muitos atores são assim, não gostam de se ver. E outros, ao contrário, adoram se ver. Eu também não gosto, engraçado. Tem os dois. A Cecília, eu tô pegando ela, tô fazendo uma compilação para ela da Dublateca, né? Colocando pedacinho por pedacinho. Então, ela tá já entrando na mídia. Muita coisa eu nem lembrava. Nossa, ele me manda cada trecho de dublagem para mim, que eu falo, meu Deus, mas eu dublei isso! Eu falo, bom, eu dublei porque é minha voz, né? Que senão, nossa, tem coisa que eu não lembrava. Eu acho incrível que os fãs sabem muito mais dos trabalhos que a gente fez do que a gente mesmo. Eu também não lembro de um monte de coisa que eu falo, você dublou não sei o quê. Eu falo, dublei? Não, e é legal, né? É legal esse tipo de interatividade. Claro que tem aqueles trabalhos que marcam mais, aqueles trabalhos que realmente dão prazer. Eu adorava, porque eu adorava o Jack Chan, né? Então era um prazer dublar um cara lá que fazia aquelas maluquices lá, né? Então, aí eu lembro, não, dublei Jack Chan, isso eu consigo lembrar. Agora, outros trabalhos, foi, dublei isso aí. Como que foi pra vocês, assim, tipo, o produto Tokusatsu estava entrando no Brasil naquela época, né? Tava entrando naquela época. Vocês estavam na sua linha de carreira normal. E aí surgiu o convite. Como foi, assim, o convite? Vocês vão dublar agora uma série japonesa e vamos pra cima. E aí? Bom, no meu caso... Pode falar, cara. Então, tá muito bom, assim. A gente estando no meio da dublagem, chega um projeto, a gente nem sabe o que vai dublar. Sabe? Eles escalam, ligam para você, marcam o horário que em especial, eu comecei no episódio 17. Do 1 ao 16, quem fez a Henri foi a Denise Simoneto. Isso, exatamente. Né? Eu sempre, quando eu lembro, eu comento dela, né? Porque, afinal de contas, ela começou, ela faz parte da história. Mas quem acaba assumindo é quem mais fica conhecida ou é mais requisitada nos eventos, né? Então, no caso da Henri, foi isso. Ela viajou
o filme, a série, os episódios tinham que ser feitos naquela semana. Aí eles vieram conversar comigo, alguém tinha que fazer. Aí eu falei, não vou dizer não, né? Profissionalmente alguém tinha que fazer. Aí eu comecei, e aí eles não quiseram que houvesse, mesmo que ela voltando, porque ela não foi para morar fora, ela estava só de férias. Ela voltando, eles não quiseram que tivesse a troca de novo. Eles falaram, não. Agora, do 17 em diante, fica só a mesma voz. E aí, inclusive, eles vieram conversar comigo. Você não está com viagem marcada? Você não vai dar nenhum susto na gente? Eu falei, não. Eu, a partir do momento que eu tenho um projeto na mão, não vou sair por sair. Só se tivesse alguma necessidade. Mas aí eu fui até o final, do 17 até o 46. Maravilha. E tu, Carlos? Mas é melhor mesmo, né? Uma vez que troca, é melhor manter a mesma voz. O público vai se acostumando, é melhor continuar. Né? No meu caso, foi assim, eu tive muita sorte na minha carreira, de um modo geral, principalmente meu início de carreira, eu tive muita sorte. A dublagem aconteceu de uma forma muito inusitada para mim. Eu tinha começado a fazer a escola de arte dramática da USP, né, a EAD, que é uma escola de um curso de interpretação. E aí, por acaso, lá na Alamo, apareceu um trabalho que estavam precisando de um monte de vozes mais jovens, vozes com timbre, né, mais jovem e tal, porque eles tinham que montar uma turma, acho que tinham, sei lá, umas 30, 40 adolescentes, então tinha que ter muita gente com voz jovem para fazer esse trabalho. E aí eles foram procurar lá. Sim, eles não estavam procurando já dubladores experientes, estavam procurando vozes, né? Vozes jovens. Aí eu fui lá e fiz o teste. E por sorte também, não tinha sincronia labial. Era só audiovisual. Então, apareciam as imagens e a gente tinha que fazer a cena, o texto, era só a interpretação em cima das imagens que iam aparecendo, não tinha sincronia. Então, o que importava naquele caso era só a interpretação. Né? O que foi ótimo, porque eu não tinha nenhuma experiência de dublagem, não sabia como é que a técnica, né? E aí, para sincronizar, porque tem porque não é só a sincronia. Você tem um trabalho de interpretação que é diferente. O trabalho de interpretação do dublador não é igual à interpretação do teatro ou igual à interpretação da televisão, não. É uma interpretação específica de dublagem mesmo, né? Se você fizer uma interpretação do dublador, de repente na televisão, pode ficar falso. E ao contrário também, se você fizer uma interpretação televisiva na dublagem, pode ficar fraco, porque o mais importante no caso é a voz, né? Você fica fazendo expressões, não que a gente não faça, a gente faz isso, né? Na hora de dublar, o corpo inteiro, na verdade o corpo inteiro até se movimenta, mas o que importa é você realmente focar na voz. Bom, mas eu enrolei tudo isso para falar o seguinte, que o que aconteceu é que eu acabei pegando o papel central desse trabalho audiovisual, e aí deu para eu mostrar o meu trabalho de ator. Apesar de não dublar ainda, o meu trabalho de ator pelo menos foi reconhecido. A partir daí, o pessoal da Alamo, os diretores da Alamo começaram a me escalar para fazer uma falinha, para fazer vozerio, para fazer pequenas coisas, e aí eu pude aprender na prática a dublar, coisa que hoje tem curso, as pessoas, né, fazem cursos e tal. Antigamente não tinha. Era uma turma que aprendia na marra, né? E tinha uma certa panelinha que era difícil de você entrar. eu acabei furando essa panela por causa desse teste que eu fiz para esse audiovisual aí. E aí, claro, fui aprendendo, fui cada vez melhorando a técnica. Aí quando apareceu o Jasper, não sei porquê,
me escalaram só porque o cara lá era japonês. E a sua voz combinou muito. Não, sim. Pode até ser isso, mas sim. Ficou, né, Alex? Ficou fantástico. Ótimo, é verdade. A voz combinou, mas teve a ver com o fato de ser japonês, porque ajudava. Quando aparece lá a cena, eu consigo identificar, como eu sei falar razoavelmente japonês, eu consigo identificar. Às vezes entrava, mas não, essa fala não é aqui não, essa fala já foi ali, porque eu ouvia o original e sabia que não era lá que estava sendo dito aquela frase. Então, num certo sentido prático, né, também ajudou, né? Uhum. Mas a voz combinou, realmente, né? Foi a mão na roda, né? Uma coisa juntou com a outra. Juntou. E acho que foi uma sorte de uma maneira geral, sabe? Foi sorte minha, esse caminho até chegar no Jaspion, e também acho que foi um casamento bom. Ah, e vocês se encontravam só em entradas e saídas de estúdio? Ou durante uma cena ou outra? Não, naquela época a gente ainda gravava bastante coisa junto, né? Hoje em dia já é menos, né? Hoje é um de cada vez. Naquela época ainda tinha, às vezes juntavam uma ou duas ou três pessoas, principalmente nas cenas de vozerio, né? Era todo mundo junto. Hoje vozerio você faz sozinho. Depois eles juntam tudo. É impressionante como a tecnologia está avançadíssima, né? Existe um momento de vocês no estúdio que ficou marcante? Não lembro de nenhum caso assim excepcional, mas eu lembro que a gente sofria muito no começo. Eu, principalmente, porque ele ainda tem o idioma, né, o domínio do idioma, mas para mim realmente foi bem complicado, porque o japonês tem uma maneira de falar diferente, né? A gente não tem noção nenhuma da língua, então foi bem complicado mesmo. A tradução, estando boa, aí era fácil, mas quando faltava coisa para a gente colocar lá, porque às vezes tá a personagem falando, e você tinha um textinho pequeno para falar, então era complicado. Então eu lembro assim dessa dificuldade, mas nada assim inusitado, normal de trabalho. O tamanho das frases no japonês e no português é bem diferente, realmente você tem que conseguir adaptar a frase para encaixar. Eu sofria muito nas lutas, porque era muito trabalho de garganta, sabe? Tinha dia que eu saía com a garganta estourada mesmo, de tanto ficar, sabe, aquelas coisas de luta. E é cansativo, acaba com a garganta da gente e é cansativo mesmo. Aos poucos a gente começa a controlar, né, a saber dosar melhor para não machucar, tal. Chegou depois de alguns episódios, já sabia, né, onde colocar a garganta, onde colocar a voz para não machucar tanto. Mas, nossa, teve dia lá que foi brabo. Que legal, eu fico feliz em saber dessas coisas. Eu gosto de bastidores, né? Eu gosto muito porque eu trabalho com produção, então eu fico tendo as ideias e entrando nessa viagem de vocês. Fico imaginando, eu falo, cara, como é que deve ter sido isso? Eu imagino a emoção de vocês, ou sei lá, não sei se teve a tal emoção, porque vocês finalizaram o produto. Aí o produto veio pro Brasil, entrou na televisão e começou a estourar de sucesso. Aí fez brinquedo, aí foi álbum de figurinha, e você conseguia olhar para aquilo e sabia que parte de você estava impressa ali. Como é que foi essa sensação? É sempre gostoso quando você faz parte de um projeto que tem sucesso, né? Como os tokusatsu, os animes, Chaves e Chapolin. Então, por que é gostoso? Porque quando você encontra alguém que te reconhece ou comenta sobre o teu trabalho, você vê nos olhos da pessoa aquela coisa assim de emoção, né? De gostar do que a gente faz. Então, isso... tá bom, Cecília, você vai falar uma coisa que todo mundo fala, isso não tem dinheiro que pague. Olha, não tem. A gente trabalha, a gente ganha o nosso, quase que direitinho. Alguns problemas com algumas coisas, mas é uma outra live. Agora, reconhecimento. O reconhecimento e o carinho dos fãs não tem dinheiro que pague. Não é, Carlos?
Com certeza. A primeira vez que eu percebi o sucesso do Jaspion foi quando que a gente dublou em São Paulo, né? Aí eu tava fazendo uma peça de teatro e a gente veio com a peça de teatro aqui pro Rio de Janeiro. E aí tava na rua, eu acho que foi em Santa Teresa, tava caminhando na rua, alguém gritou lá, ô Jaspion, pra mim. Eu falei, pô, como é que o cara sabe que eu dublei? Eu falei, idiota, né? Não era que ele sabia que era só porque era japonês, né? Ele me chamou de Jaspion só... Então, aí eu percebi que todo japonês tinha virado Jaspion naquela época. Culpa sua. Falei, pô, caramba, o Jaspion virou sinônimo de japonês agora. Mas é verdade, viu? Eu ainda vejo pessoas falando, se dirigindo a um japonês, ai, aquele Jaspion, olha o Jaspion aí, nossa, que barulhento a sua moto, o Jaspion. É incrível, vira referência, né? É verdade, é verdade. É muito bom. É muito culpa do Carlos, culpa de vocês aí, o negócio estourou. Legal, eu acho muito... E tem isso também. Quando você faz novela, faz alguma coisa, as pessoas te chamam na rua pelo personagem. É verdade. Não é pelo seu nome. É verdade. No caso do Jaspion, é incrível. Sabe o meu nome. O fã de novela muitas vezes não sabe o seu nome, só sabe o nome do personagem. O fã do Jaspion, ao contrário, me conhece, é engraçado. É interessante, porque nos filmes, a grande maioria, hoje até colocam mais o crédito dos dubladores lá no finalzinho. Sim. Cinema, então, as pessoas já estão todas lá fora quando vem os créditos dos artistas brasileiros, né? Uhum. Bom, eu também não sei como, eles sabem os nomes. E na novela, muitas vezes, eles passam também muito rápido. Não dá tempo de você ver os créditos. Se tem algum amigo meu trabalhando nessa novela, né? Muito rápido. E você não sabe quem é quem, às vezes, né? O personagem e tal. Realmente é interessante isso, Carlos. Você fazendo essa novela... Amor Sem Igual? Amor Sem Igual. Alguém já te reconheceu como Jaspion? Já. Lá até no próprio estúdio, na hora de gravar, teve gente lá da técnica que falou, você fez o Jaspion, não fez? Tem. Em todo lugar tem. É impressionante a quantidade de fãs que eu tenho por causa do Jaspion. Uma vez eu fiz muita gente, né? Eu fiz um trabalho. Sim. Uma vez eu fiz um trabalho com o pessoal da Tiquititas e a gente foi lá pra Sorocaba, né? E foi com as novas Tiquititas, né? Os novinhos, né? E tava a Julia Oliver e ela parou na frente de uma pessoa. Essa pergunta eu quero que vocês puxem lá no fundo. Essa menininha, ela tava parada assim, apareceu uma adolescente. Meu Deus do céu, não teve um que não se emocionou. A adolescente falou assim, meu Deus, você é a pata da novela Tiquititas. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito. E começou a chorar. E deu um abraço nela que o restaurante inteiro parou. Aconteceu já algo do tipo com vocês? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Nem tanto pela Henri, mas muito por causa da Chiquinha, porque muitos fãs cresceram ouvindo Chaves. Então, quando eles se deparam comigo e descobrem, por eu estar conversando ou falando alguma coisa, descobrem que eu sou dubladora da Chiquinha, olha, é assim, de chorarem, de gritarem, sabe? E eu vi uma cena também que eu sou chorona que nem a Chiquinha, quando uma vez foi num evento, foram a mulher do Marcelo Gastaldi, a Olga, e os filhos. Quando os fãs descobriram quem eram eles, mas eles choravam, eles gritavam, porque era assim, era como se o Marcelo Gastaldi estivesse lá. Então foi aquela comoção, acho que a Olga e os meninos acho que ficaram até meio assustados, não sei, porque eles abraçavam, eles choravam mesmo, literalmente. Foi muito emocionante. Então, para você ver como os fãs
tem aquela coisa de resgatar a infância, né? Você lembra, às vezes, um perfume, uma música, e no caso, as vozes, infelizmente o Marcelo Gastaldi não está mais aqui com a gente, mas ele foi bem representado pela família dele, então foi lindo, mas que cena! Pena que eu não sou de ter celular na mão e filmar essas coisas. Acho que toda vez que eu assistisse essa cena, eu ia chorar de tão comovente. Foi demais. Eu não sou, você sabe que assim, eu não sou uma pessoa muito efusiva, assim, no sentido, eu como fã, né, de ver alguém e falar, eu já trabalhei com muita gente, assim, que eu sou, nossa, que eu admiro pra caramba, mas não sou de ficar fazendo essa festa, né, essa coisa. Na época do Jaspion, tinha uma pessoa lá com a gente, que era o Borges de Barros, que já era um dublador, nossa, super experiente. E na minha cabeça tinha aquela imagem, não era nem imagem, era a voz, né, do Dr. Smith, do Perdidos no Espaço, que ele tinha dublado. Então, e ele dublou o mestre, né, do Jasper, como é que era o nome dele? Odin, isso, ele dublou o Odin. Então, eu trabalhava várias vezes, eu dublava junto com ele, né, e eu ficava assim, falava, gente, eu tô dublando junto com o Borges de Barros, o Dr. Smith, sabe, então tinha essa coisa, né, essa adoração por ele, apesar de nunca ter feito uma festa, né, mas tinha isso. A gente fica meio com vergonha, né? Eu não sou assim, não é o meu jeito. Tem gente que vai, já quer, mas não é o meu jeito. É verdade. Agora, uma coisa que me emociona muito é quando eu vejo o pessoal de dublagem mais jovem fazendo a mesma coisa comigo. Nossa. Às vezes eu vou fazer algum trabalho, fazer uma coisa, nossa, tá aqui, ou até assim, sabe, no papo, a gente já participou de eventos, né, lugares onde a gente acaba encontrando, né, outros dubladores mais jovens e tal, e cara, é muito legal, eu fico assim, feliz de ver, sabe, a reação, né, do pessoal que fala, pô, eu era criança quando, né, eu vi, então de falar, né, que da mesma maneira que eu tinha essa coisa com o Borges, né, muitos têm comigo, né. Então, é muito legal. Muito. A gente tem isso em comum, porque eu comecei com 9 anos de idade. Quando eu entrei a primeira vez no estúdio, aí eu conheci Borges de Barros, o Líbero Miguel, a Naide Silva, ai, meu Deus, eu adorava, ela não está mais aqui, a Sandra Campos, maravilhosa. Então, o que aconteceu? Eu, com 9 anos, quietinha no meu canto, eu olhava aquelas pessoas e eu falava, meu Deus, então é essa pessoa que é aquela voz. E eu lembro do Borges de Barros, meu Deus, que é muito marcante, né? O personagem dele fenomenal, a voz dele fenomenal, o trabalho dele era magnífico. Não, e a técnica que ele tinha era impressionante. O cara pegava um texto assim de meia página e ia encaixando na hora a respiração e a coisa. Tanto que até foi criado um termo que a gente falava entre a gente. Dá uma borgeada aí, quer dizer, faz como o Borges, dá uma borgeada nesse pedaço aí para encaixar, sabe? Era muito interessante. E via que ia faltar um pouquinho lá na labial, e o texto já tinha acabado, ele colocava alguma coisa que dava certo, né? Por exemplo, sei lá, vamos para aquele lado, é o melhor que temos a fazer. Então, esse é o melhor que temos a fazer, não estava no texto, ele que colocava. Não é verdade, está bem, algo assim, ele ia pondo e dava certinho. Então a gente fala até hoje, vai borgeando, colocando o texto. Grande era impressionante. Realmente impressionante. Eu falei Odin, mas é Edin, grande Edin. Edin. Odin é o nórdico, Odin é da Escandinávia. A gente entrou nessa onda dos nórdicos, né? Não, fantástico. Eu digo o mesmo que vocês, porque quando eu conheci a Cecília foi na Bienal do Livro.
Acho que foi até antes, mas a gente se reencontrou na Bienal, aí você estava com o Luiz. Que o Barriga, né? O Edgar Vivar veio. Tava lançando o livro e eu tava vestido de Chaves, meu Deus do céu. De Chaves. O Carlos eu tinha visto algumas vezes, mas de longe, não consegui chegar perto para falar um oi, né? Então, eu entendo muito bem o que vocês estão falando. Esse sentimento, né? O sentimento do fã é mais de gratidão. Acho que eu posso expressar isso para vocês de uma maneira calma, sem histerismo. Mas eu acho que o que eu fizer para vocês, assim, é pouco. É pouco por quê? Porque eu criei um grupo chamado Meninos do Riso porque ele é fragmento de artistas como vocês. Então, o que eu fizer para agradar o que vocês já fizeram por fãs como a gente, através da dublagem, porque, além de pegar a interpretação do próprio artista real, trazer para nossa língua, dar uma emoção, colocar um pouquinho de caco que seja, mas um caco que marca a vida das pessoas, realmente é o que a Cecília falou, não tem preço e é muito emocionante. Então, quando a gente pode conversar com vocês e expressar isso, eu acho que eu acredito que seja um sentimento de dever cumprido, né? Que vocês fizeram um trabalho, estudaram para isso, chegaram nesse ápice e os fãs chegam e falam assim, muito obrigado por tudo. Acho que não tem valor que pague, né? Não tem mesmo, e eu falo que esse carinho, esse reconhecimento todo é a coroação do nosso trabalho, é a coroação. Com certeza. Eu tive uma trajetória, quer dizer, ainda tenho mais trajetória pela frente, mas... Não estamos no céu ainda, calma. Pois é, mas até agora... Eu interrompi, né, o meu caminho na dublagem. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu interrompi, porque não dava para eu fazer outra coisa. Eu estava com um dia todo tomado, que eu passei a ser apresentador do Shoptime, né, e era o dia inteiro, então era impossível dublar, né. Impossível fazer qualquer coisa, impossível dublar, impossível fazer teatro, impossível fazer televisão. Televisão até daria, assim, mas aí a televisão é que não me queria, porque a imagem estava muito marcada, né, pelo Shoptime. Então eu acabei saindo, fiquei uns bons anos sem trabalhar como ator por conta do trabalho do Shoptime. Mas eu adoro dublar, quer dizer, apesar de uma carreira relativamente curta até agora, espero que agora esteja retomando, já que esse ano eu já fiz, no meio da pandemia, fiz 2 trabalhos, né? Eu imagino que agora eu retome aqui no Rio de Janeiro. Agora também dá até para fazer, esse trabalho que eu fiz agora, por exemplo, que eu falei, a gente fez online. Então eu dublei aqui no estúdio do Rio, mas a direção era de São Paulo. Então, assim, hoje em dia a gente consegue fazer assim, né? Fazer o trabalho num lugar e o diretor tá em outro, o técnico tá em outro, e a gente... a pandemia fez milagres, né? Todo mundo trabalhando. Vamos lançar um hashtag, né? Hashtag me chama que eu vou, Sidney Magal aí, ó. Me chama que eu vou. Pois é. Agora dá para trabalhar até em casa, né? Fazer. A claro que no estúdio. Home, né? Oi? A Cecília montou um home studio, né, para casa dela. A grande maioria, né, dos dubladores montou, porque não é brincadeira o que está acontecendo no mundo, né? Alguns dubladores vão presencialmente, mas toda semana eu recebo um convite, uma escola, mas eu realmente não tenho coragem. A gente perdeu vários amigos, pessoas da família, temos colegas internados, a gente viu aí essa semana, não gosto nem de lembrar. Então, não dá para brincar, não. A gente não sabe como é que a gente vai reagir, né? A gente não sabe. Pois é. Eu também acabei comprando equipamento, também comprei microfone e tal. O meu problema aqui o mais complicado é a internet, que dependendo do horário aqui, a internet da minha casa é péssima, fica falhando, então fica mais difícil, né, porque a gente precisa ter uma boa conexão para fazer esse trabalho à distância.
Agora, essa coisa é muito séria. Eu também estou evitando ao máximo de sair. No caso da novela, a gente interrompeu, né, a gravação, acho que foi em abril, se não me engano. O auge, né? Interrompemos as gravações, acho que foi março ou abril, interrompemos as gravações, só fomos retomar, acho que em agosto. E aí, toda vez que ia gravar, alguns dias antes fazia aquele exame horrível do PCR. E chegava lá, era como um hospital, né? Todos os técnicos vestindo roupa de proteção, máscara, quer dizer, aquele esquema de guerra contra o vírus mesmo para poder gravar, né? Mas não é todo lugar que você tem essas condições, né, de fazer. Então, realmente tem que ter. É o estúdio, que é muito pequeno. Você está lá horas, pelo menos 1 hora, né? O dublador está lá falando sem máscara, fica aquele ar, entre aspas, contaminado. Sim. E aí você... a gente dá 10, 15 minutos entre um dublador e outro. A gente não sabe, é muito novo, não dá para dizer categoricamente, ok, 15 minutos são suficientes para o ar ficar limpinho. Tem uma luz que passa, não sei o quê. Mas está o microfone na tua frente, a estante, aí você compartilha banheiro, sabe? Eu falei, não, eu tô melhor dentro da minha casa, sabe? Deixa eu aqui, pelo amor de Deus. Eu tô, assim, essa semana, por exemplo, eu tive, tinha que sair pro cartório, eu não vou, sabe? As eleições, eu fui votar no primeiro turno. Aí chegou no segundo, eu falei, não vou, porque primeiro que os candidatos não me interessavam nenhum dos dois. Mas independente disso, a questão é que eu vi uma certa fila, apesar de não ser como nas outras eleições, tinha uma fila, né, por mais que dissesse que... Eu falei, eu não vou me arriscar, sabe, sair para... Eu falei, não, eu pago a multa depois. Nós fomos com muito receio, mas nós perguntamos como é que estava lá dentro, na nossa sessão. Aí eles foram ver, porque eles viram o nosso receio, né, e o nosso cuidado, eles foram super gentis. Eles falaram, olha, vão agora, porque não tem ninguém na sala de vocês. Aí a gente foi rapidinho, né, e álcool gel, aquela super máscara. Não, e é perigoso, né? Porque o pessoal fala 1 metro de distância. Aí você tá no ponto de ônibus com 1 metro de distância. Aí você entra dentro do ônibus, você tá sentado um do lado do outro. Juntinho! Meu Deus, mas é difícil, né? É verdade. Olha, tô muito feliz de estar falando com vocês. Um orgulho sensacional. A Cília sabe disso, que o meu coração é muito voltado a essa demonstração, essas alegrias aí, essa manifestação. Eu creio que... eu acredito que essa live vai tocar os fãs para entenderem um pouco mais da vida de vocês, né? Alguns virarem mais histéricos. Ou não. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu estou conseguindo responder aqui. Não, mas tá perfeitinho. Eu gostei demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos na reta final. Vou fazer mais umas 20 perguntas para terminar. Brincadeira. Não, mas eles vão dormir. Os fãs vão dormir. Só mais umas 3. Mas essas 3 são mais de cunho pessoal, né? Vocês são referência para as pessoas, como artistas. Eu falo, vocês fazem jus ao que o artista deve ser para o público e no geral. O artista, ele promove o bem para o seu fã e para o seu estado e para o seu espaço, para que haja uma comoção, haja uma inteligência, haja uma iniciativa para mudar o nosso país, o nosso mundo, né, com coisas boas. E eu vejo isso muito em vocês. Já falei isso pra você, Cecília, já te fiz chorar. É normal. Um dia eu faço o Carlos chorar também. Já pensou fazer o japonês? Um dia eu faço. Deixa comigo. Então, eu acredito que as pessoas precisam saber de vocês
coisas como uma esperança, um desejo e uma satisfação. Essas são as 3 perguntas que eu faço. Eu acho que eu tenho uma resposta para tudo. Principalmente pelo que a gente está passando agora, né? Claro, eu agradeço muito o carinho seu, em especial, Alex, que todo dia me manda um trecho. Eu sou meio displicente, não coloco nada no Instagram, no Facebook, mas a Dublateca está ficando grande. Top. Então, esse carinho tá no meu coração, agradeço mesmo. E o meu desejo, principalmente no que nós estamos passando agora, é que o mundo tenha saúde física, mental. E eu vou falar uma frase do Jaspion. Manda. Que a paz triunfe no nosso planeta. Esse final para mim é marcante. Nossa. Não é? É isso, que a paz triunfe no nosso planeta. Tu, Carlos. Então, eu acho que esse momento não tem outra coisa mais importante do que a questão de saúde mesmo, né? Mas eu vou ser um pouquinho egoísta. Eu acho que isso já foi bastante falado, tal. Eu quero tocar num ponto que muitos fãs e muita gente do público não percebe, e que é uma coisa muito voltada para os orientais, para os atores e atrizes orientais. Existe uma campanha já há um certo tempo que os orientais estão fazendo para serem reconhecidos como brasileiros. Porque a gente não é reconhecido como brasileiro. A gente... É engraçado isso, porque você fala assim, mas como assim? Pega uma novela, pega uma série, pega os trabalhos aqui do Brasil, compara com os trabalhos estrangeiros. Você pegar os orientais nos trabalhos estrangeiros, eles já têm uma coisa cotidiana dos outros personagens. É um médico, é um enfermeiro, é casado com não sei o quê. Pega os personagens que os orientais fazem aqui no Brasil. Os orientais sempre são, ou agora, no caso lá do Amor Sem Igual, nós somos trabalhadores do Mercadão. Ok, porque é São Paulo, porque não sei o quê. Mas a gente não faz parte da trama. Não existe uma trama própria, existe só o fato de ser oriental lá no Mercadão de São Paulo. É verdade. Agora apareceu na Malhação, eu fiz uma Malhação há 2 ou 3 anos atrás, no caso foi Malhação Viva a Diferença, que apareceu pela primeira vez uma família completa de japonês, que tinha pai, mãe, 2 filhas e a avó. Nunca teve isso. É verdade. Eu fiz sei lá quantas novelas e sempre era ou eu e mais, no máximo, algum outro oriental que aparecia de vez em quando, mas geralmente era só eu. E sempre, quando eu falava da família, mas a família não aparecia. Eita. Eu falava assim, porque é a minha mulher, porque é a minha filha, porque é o meu filho, mas nunca aparecia, eu só comentava, né? E pela primeira vez aconteceu isso. E isso a gente tem discutido muito, porque a gente quer ser reconhecido como brasileiro normal, brasileiro como todos os outros. O negro, com todo o preconceito que o negro sofre aqui no Brasil, que é um preconceito generalizado, não é só na questão do trabalho do ator, na dramaturgia já tem o seu espaço como personagem brasileiro, com toda a trama, com toda o japonês, o chinês, não, entra só para fazer uma coisa de que tem um oriental na história. É verdade. Não entra fazendo parte de uma trama mais interessante, com conflitos, com problemas de todo mundo. É verdade. Não existe um romance complicado, não existe uma traição, não, fica lá só fazendo o número. Então a gente está numa campanha nesse sentido. Então eu adoraria, sendo egoísta, para
para os atores, para a classe oriental, né, dos artistas, eu gostaria que para o ano de 2021 e daqui para frente a gente fosse tratado como um brasileiro qualquer. Adoraria. Então você já tem uma adepta nessa campanha. Já tem o evento todo, porque, poxa, você já tem os fãs do Jaspion. Mas engraçado que eu nunca tinha reparado nisso. Eu também não. Agora você vai falando, lembrando as novelas, as séries. É verdade. Teve uma até. Agora a gente vai estender, eu já sei que vai estender. Teve uma até. O Carlos pode dizer isso. Teve uma até que tinha uma família japonesa, mas ninguém era japonês. Que é não sei o que do Sol. O Sol Nascente. Puxa vida. Tinha tudo para ter uma família japonesa. Tudo. Então, né, essa novela foi o ponto mais escandaloso do movimento, porque aí todo mundo realmente chiou. Não, peraí, assim também já é demais, né? Tem uma família inteira. Eu tive uma certa repercussão nessa história, porque eu fiz uma participação no Haja Coração, uma outra novela, não Sol Nascente, e aí eu estava lá na Globo, tá, tirei uma foto e fiz uma postagem falando que eu estava fazendo uma participação no Haja Coração e fiz um comentário sobre Sol Nascente. E essa postagenzinha que eu fiz no Facebook acabou repercutindo. Assim, o ator que está fazendo o Haja Coração critica a novela Sol Nascente, não sei o quê. E teve uma repercussão grande, né? E aí começaram a querer me entrevistar, me perguntar. Eu falei assim, olha, tudo isso que eu falei agora há pouco, eu falei na entrevista e expliquei. Falei assim, olha, o que a gente quer é ter o nosso espaço como brasileiro. Sim. A gente não quer ficar só sendo chamado para, se o autor não escrever lá japonês, chinês, coreano, o diretor ou o produtor de elenco não vai lembrar de você. É verdade. Eles ficam esperando que esteja lá escrito. E aí, quando escreve que é japonês, eles querem que eu chegue lá e saiba fazer sushi, e que saiba não sei o quê. Não me perguntam se eu gosto de samba, se eu torço para algum time de futebol. Pô, o japonês só come sushi. Japonês não, o brasileiro que tem cara oriental. Né? Porque eu não sou japonês, eu nasci aqui no Brasil, eu sou brasileiro. Eu só como sushi. E aí eu recebo texto para fazer a cena, eu só fico reforçando que eu sou japonês. Eu tenho que falar errado, eu tenho que fazer o sotaquezinho, jeitos e coisas japonesas. Para quê? Já tá na cara que eu sou japonês, eu não preciso ficar reforçando que eu sou japonês. Já todo mundo olhou para mim, já sabe que eu sou japonês. Assim como olhou para sei lá, para Zezé Mota, sabe que ela é negra. Para quê? Ela precisa ficar falando, eu sou negra. É verdade, é verdade. Olha, coisa, né? Tá vendo, meus queridos fãs? É isso aí, você está vendo aí um desabafo maravilhoso do nosso querido Jaspion, com a companhia da Anri. Então, uma mensagem final de vocês para os fãs, em primeiro lugar, e com muita alegria, com muita emoção. Cecília! Agradecer mais uma vez pelo carinho, Alex, por esse convite gostoso, estar aqui conversando com o Takeshi, e pedir para todo mundo ter muito amor no coração. Tudo vai dar certo, já está dando, é só a gente ter um pouquinho mais de paciência, e com certeza novos eventos por aí, com todo mundo junto, todo mundo se abraçando. Não vejo a hora. Então, fiquem bem, cuidem. Muito obrigada. Pois é. Carlos. A gente torcendo para poder ser vacinado logo, né? Todo mundo tá livre aí com a vacina e poder se reunir, e seja no estúdio de dublagem, seja no estúdio de TV, seja
nem em estúdio nenhum, na praia, no restaurante, seja em qualquer lugar, né? Tomara que a gente saia logo dessa onda aí, dessa praga. Prometo que no próximo evento que eu convidar vocês, vai ser um evento já ao vivo, não vai ser de Tokusatsu, vai ser um evento de abraços. Começa às 10 da manhã e vai às 10 da noite. Aí a gente se encontra e só abraça. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí, galera do Fênix Tokukon. Esses são Cecília Lemes, Carlos Takeshi, Henri e Jaspion. Maravilha.